Estou diante de vocês com uma boa consciência nesta manhã, convencido que é tempo de Deus falar disso nesta reunião e ser tão explícito como me proponho a ser no desdobrar desta questão. Em tudo que estou falando nesta manhã, me dirijo aos membros desta congregação e suas famílias. Se Deus se agradar, na próxima hora, em trazer ao nosso meio 20 mulheres não convertidas do século 21, vestidas com mini saias, com o decote até os seus umbigos, ou calças com materiais elásticos que grudam em sua pele, nádegas e virilha. Nós não vamos encontrá-las lá fora e dizer: vocês não podem entrar aqui e ouvir o nosso evangelho dessa forma. E em seguida dar-lhes uma chale e dizer: coloque isso sobre vocês para que possamos recebê-las aqui. Nós as receberíamos exatamente como viessem no meio de nós, a menos que estivessem nuas. Daríamos boas-vindas para vir e sentarem-se sob o ministério da palavra de Deus, para sentarem-se diante do evangelho. Contudo, ao sentarem-se entre nós e olhar em volta e interagirem com o povo de Deus neste lugar, que estou confiante irão interagir de forma agressivamente amorosa com elas para lhes apresentar e mostrar o interesse genuíno por elas como portadores da imagem de Deus, pecadores sim, mas com a imagem de Deus e com a dignidade e nobreza de alguém que leva esta imagem. Elas não levariam muito tempo para chegar a essa conclusão. Se eu começar a acreditar no que é pregado neste lugar, se eu começar a interiorizar este evangelho que tem sido pregado neste púlpito, começarei a me vestir como as mulheres deste lugar, que são marcadas pela modéstia nítida e uma feminilidade distintiva. Em outras palavras, as recebemos como são, com a perspectiva de vê-las se tornarem o que Deus diz que o Evangelho as tornará. Eu quero deixar claro para que alguém não venha a dizer: então os pastores não querem que os pecadores venham. Não, meus amigos, não é por aí. Por favor, não vão por aí, porque não é por onde estamos indo. Nós acreditamos que a sociedade tem se degenerado nestas duas áreas, da modéstia nítida e da feminilidade distintiva. Está neste momento pressionando alguns de vocês nos seus padrões contrários à vontade de Deus revelada em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós acreditamos que a pressão do mundo está sendo evidenciada neste lugar, nas vestes de alguns de vocês. Portanto, venho a vocês nessa manhã com o coração pesado e um joelho dobrado, buscando em Deus sensibilizar sua consciência nesta área do fruto do Evangelho. Vocês notarão em meu discurso de abertura, continuamente usarei essa terminologia, validando e ilustrando o poder do Evangelho. E essa é a questão em jogo. É o Evangelho que está em jogo. Isto é impossível, mas esses tempos de tropeço devem vir. Em outras palavras, o mundo sendo o que é, o coração humano sendo o que é, ocasiões de tropeço virão. Mas, ai daquele, ai daquela, por quem vierem, seria bom para ele, para ela, se uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse lançado ao mar, melhor do que ser a causa destes pequeninos terem tropeçado. Os pequenos são aqueles que acreditam nele.
E minhas queridas irmãs, por favor, ouçam essa passagem. Qualquer homem que a deseja terá que encarar a Deus pelo seu adultério mental. Mas você vai responder a Deus se você o provocou pela forma que está vestida. Romanos 14, versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Isso é o que temos de julgar. A minha maneira de me vestir, de alguma forma, coloca um de meus irmãos em Cristo em uma ocasião de tropeço? Minhas senhoras, agarrem-se a este princípio. Intenção pura não anula as consequências de sua aparência. Intenção pura. Você pode ter um coração puro, como a neve recém-caída na colina lá fora nesta manhã. Nenhum desejo de provocar um homem à luxúria de seduzir um homem. Mas o motivo de sua pureza não anula o efeito de sua aparência. Você pode ter um coração tão puro como a neve nova caindo, mas se mostra a sua coxa com uma fenda comprida até aqui, provocará os pensamentos de luxúria de um homem. E Deus diz a vocês, membros da Igreja da Trindade, eu disse, vocês são a quem me dirijo primordialmente. Deus diz, julgue esta questão. Nenhum homem, nenhuma mulher coloque uma pedra de tropeço no caminho de seu irmão, ou um tropeço. A senhora Al Mohler, esposa de um homem a quem Deus literalmente tem dado destaque nacional com a sua transmissão radiofônica e blogs, ela disse isso, e eu quero que vocês ouçam. Não culpe os homens à sua volta que tiveram a infelicidade de passar por você e te olharam, e diga que eles precisam limpar suas mentes sujas. Provérbios 30, versículo 20 diz, o caminho da mulher adúltera é assim. Ela come, depois limpa sua boca e diz, não fiz nada de mal. As senhoras devem se lembrar que os homens enfrentam batalhas para permanecerem puros ao serem estimulados visualmente por mulheres. Elas nunca deveriam ter se ostentado na frente deles. E o que elas fazem na igreja é uma abominação. Isso é uma mulher falando com suas irmãs em Cristo. E se algumas das coisas que você ouviu aqui nesta manhã não lhe agradaram, nós te suplicamos, não procure outras pessoas que compartilham da mesma opinião e forme um clubinho para reclamar. Venha a nós com uma Bíblia aberta e nos mostre onde nós fomos além das Escrituras. E nós subiremos neste púlpito e faremos alterações ou retratações que forem necessárias. Vistam-se de uma forma que no momento em que passarem, cada cabeça olhe para trás e veja seus cabelos amontoados em sua cabeça de uma certa maneira, ou suas roupas decoradas de uma forma que não sejam ostentosas, chamativas, que quando vierem à casa de Deus, preocupados com Deus, essa mulher passe e você passe a se preocupar com ela. O que Paulo está enfatizando é que as mulheres cristãs devem enfeitar-se com roupas, penteados e joias que, na sua cultura, são baratos, não extravagantes, modestos, não vãos, castos, não insinuante. E eu acho que estou seguro em dizer que esses são 10 gatilhos para pensamentos impuros. Deixe-me usar esta ilustração. São como imãs na roupa de uma mulher. Imãs
que atraem os olhos dos homens para as partes de seus corpos, que se fosse para manter uma mente pura, eles não iriam querer que suas mentes fossem atraídas para essas partes do corpo de uma mulher. Aqui estão os 10 ímãs aos olhos dos homens. Primeiro, vestidos ou saias com fendas compridas. Quando os olhos de um homem enxergam uma abertura até o joelho ou acima, ele pensa, mais alguns centímetros e o que verei? Essa é a maneira como funciona a mente do homem. Se seus pais não lhe disseram isso, filhas, é verdade. Se os maridos não disseram isto às suas esposas, que vergonha, saiba, é verdade. Este é um imã aos olhos dos homens, vestidos ou saias com aberturas longas. Em segundo lugar, vestidos ou saias colados nas nádegas. Não sei uma palavra melhor para usar. Eu pergunto aos meus irmãos, o que eu quero dizer? Minha camisa não está colada em nenhuma parte do meu corpo, exceto isso que está abraçando o meu pulso. Uma saia que aperta as nádegas é uma saia que não só aperta nas nádegas, mas por trás das coxas. Quando você vê fotos de uma prostituta, uma das marcas de uma prostituta é que ela sempre tem suas roupas coladas. Seja uma mini saia, um jeans ou calças apertadas nas nádegas. O seu bumbum está sempre apertado porque é isso que elas estão vendendo. E é isso que ela quer que os homens comprem. É um imã para os olhos dos homens. Terceiro, qualquer peça do vestuário superior que aperta os seios. E não há melhor maneira de descrever isso. Uma coisa é prender por baixo e deixar folgado sutilmente por cima dos seios e pendurado sobre seus peitos. Mas apertando o peito, dando forma, isolando seus seios, se tornarão um imã para os olhos dos homens. As pessoas não devem ter uma lição de anatomia das glândulas mamárias quando olhar para você, mulher. É um imã para os olhos dos homens. Número 4. Blusas desabotoadas, decotes em qualquer pedaço da parte superior do corpo. Você sabe o que eu quero dizer com botões? Tem uma blusa que os botões estão até aqui. Não somente os botões aqui, aqui e aqui. Mas eu vou desabotoar até encontrar o seu sutiã. E quando um homem vê só um botão para chegar lá, sua mente diz, imagino que está debaixo desse outro botão. Estou olhando agora para uma jovem que tem tudo abotoado. Só está aberto no pescoço. Isso é tudo. E a mente do homem só pode ver um colarinho aberto. Abra 2 botões abaixo e o que ele vê e o que pensa é uma ocasião de tropeço para ele. John Piper, ministrando para milhares em Minneapolis, sentiu-se incomodado com o assunto e publicou um artigo na internet. A modéstia é um problema na igreja hoje? Ouça o Sr. Piper. Decotes são um problema hoje em dia. Onde quer que eu vá, no aeroporto, na igreja, os decotes estão por toda parte. Alguns designers de moda do mundo estão dizendo às mulheres de hoje que o que se deve fazer é ter o decote aberto até bem embaixo. Blusas desabotoadas, decotes grandes em camisas que podem estar sob a jaqueta, decotes de qualquer tipo em qualquer parte do corpo. Além disso, mulheres, lembrem-se que no ambiente da igreja há ocasiões em que você tem que se curvar para pegar uma criança. Curve-se e olhe-se no espelho antes de sair de casa. O que pode parecer que cobre você bem quando você está em pé, ao se curvar, pode não cobri-la o suficiente para estar de forma modesta. Número 5. Outra atração para os olhos dos homens. Blusas com mangas cavadas. Você olha
para baixo no seu vestido sem mangas, e você não vê nada além do seu ombro. Mas se a cava do braço é grande, um homem sentado atrás de você, olhando em direção ao púlpito, vê através do seu sutiã. E sua mente vai para onde ele não quer ir. É indecente aparecer na casa de Deus com blusas sem mangas e vestidos com grandes cavas. Se as cavas forem justas o suficiente para que ninguém possa ver dentro, então essa é a sua liberdade diante de Deus. Número 6. Saias ou calças com cintura baixas. Este é o estilo que se tornou popular por Christina Aguilera, Britney Spears, Jennifer Lopez. Esses são objetos sexuais. Objetos sexuais. Exibindo seus corpos com seus movimentos, com a sua chamada música. Fizeram este estilo popular com saias soltas na cintura e com seus jeans que mal encobrem a parte de cima das nádegas. Eu estive em situações com mulheres cristãs, onde eu tive de olhar para a parte de cima de suas nádegas, por causa dos jeans de cintura baixa, saias ou calças. Número 7. Roupas transparentes de qualquer tipo. Roupas que não cobrem sua roupa íntima, para que ninguém possa vê-las. Algumas de vocês precisam saber a função de uma camisola. Número 8. Saias e vestidos demasiadamente curtos. Fica difícil se cobrir adequadamente quando você está se sentando, está em destaque em um lugar público e você não está mantendo os joelhos juntos. E quando você menos espera, as pernas estão um pouco abertas e qualquer um pode olhar para ver claramente a sua calcinha. Isso não é modesto, é indecente. Torna-se um imã para os olhos dos homens. Ouça a senhora Moller novamente. Ela disse, se você chegar à igreja vestida de um certo modo, que até o final do culto as pessoas ao redor de você, não por culpa delas, souberem a cor da sua roupa íntima e elas assistirem você dando uma chacoalhadinha para baixar a sua saia muito curta e apertada, há um grande problema. Eu gosto do humor dela. Você tem que dar uma chacoalhadinha. Mas falando sério, mulheres, isso não satisfaz o padrão bíblico de que as mulheres se vistam modestamente. Número 9. Calça ou jeans. Escutem-me bem, mulheres, que apertam as nádegas, coxas e virilha. E virilha não é uma palavra vulgar. O dicionário a define como o lugar onde as pernas se separam do corpo humano. A costura ou o local onde as pernas ou um par de calças se encontram. E eu falo aqui com um coração profundamente pesado. Esta é uma das áreas, queridas mulheres, onde a indecência tomou o controle na Igreja Batista da Trindade. Alguns de vocês estão aparecendo com as calças que eu nunca perguntei a vocês sobre de que material são feitas, mas elas têm lycra ou são de outro tipo de material elástico e aperta as nádegas, dá a volta e aperta as coxas e virilha e a divisão das nádegas. E você não tem ideia do que isso faz com muitos homens quando eles veem isto. Você está chamando a atenção para a parte mais erótica do seu corpo. Toda essa área se torna um imã para os olhos dos homens. E o apóstolo diz, quero que as mulheres vistam-se modestamente. E então, número 10, uma barriga ou costas descobertas. Esse estilo de hoje, onde a blusa fica aberta e apenas alcança a altura do jeans. Você pode olhar no espelho e dizer, bem, estou completamente coberta. Mas se tudo o que faz é alcançar aqui uns 2 centímetros de seu corpo que está se mostrando, tudo o que você precisa fazer é curvar-se e as pessoas podem ver suas costas e geralmente a parte de cima de sua roupa íntima. E isso tem acontecido nesta igreja.
Eu vi na reunião de oração de quarta-feira, para minha vergonha. Graças a Deus, não para meus desejos, mas para meu desgosto. Que isso seja tolerado na Igreja da Trindade Batista. Um homem disse a um dos seus líderes: eu vi uma mulher agachar-se, pude ver parte de sua calcinha e me perguntei, como seria se eu colocasse a mão abaixo de suas costas? Um jovem piedoso, apaixonado em ser um jovem que vive em santidade. E eles tropeçam nesse ponto. Estou negando agora o que eu disse no início? Não! Não quero acreditar que as mulheres envolvidas em ambos os incidentes que citei estavam deliberadamente fazendo com que os homens tropeçassem. Mas, minhas queridas irmãs, a pureza de suas intenções não anula o efeito das suas roupas. E eu vou fazer algo agora e colocar a corda no pescoço. Vou pedir aos homens sentados aqui esta manhã e aos rapazes, se vocês encontram alguma ou mais dessas coisas que eu chamo de ímãs para seus olhos, uma ocasião de luta pela pureza da mente, quero que levantem suas mãos. Deixem elas levantadas, homens, no alto, por favor. Agora, minhas irmãs, olhem ao redor. Vamos, 360 graus. Deixem as mãos levantadas, homens. Mulheres, virem-se. Meninas, não estou olhando. Não se envergonhem. Vejam bem, quantos? Abaixe suas mãos agora, homens. Amem a seus queridos irmãos que estão lutando com essas questões. Eu não sou um homem velho com uma mente suja tentando roubar sua liberdade cristã. Eu sou um pastor determinado em que neste local as mulheres se apresentem com modéstia para a glória de Deus e para o bem dos seus queridos irmãos. Assim, tendo iniciado com a base bíblica de nossa preocupação e depois tendo identificado 10 ímãs dos olhos dos homens, o que você vai fazer como mulher? Bem, aqui vai o meu conselho. Deixe-me colocar minhas anotações. Número 1. Arrependimento. Arrependimento das maneiras em que você inconscientemente e descuidadamente tem permitido ser atraída pelos padrões deste mundo e tem causado ocasiões de tropeço aos seus irmãos. Peça perdão a Deus. Vá ao Senhor Jesus Cristo e diga: Senhor Jesus, lava-me no teu sangue precioso. Eu não tinha ideia de que essas calças apertadas que são tão confortáveis levariam meus irmãos a pecar. Oh, Senhor Jesus, perdoe-me. Eu confio que muitos de vocês farão pactos com Deus hoje, na forma de arrependimento. Senhor Jesus, não tinha ideia de que a camisa apertada e dando forma aos meus seios era uma ocasião de tropeço. Senhor Jesus, perdoa-me, limpa-me, lava-me em teu sangue precioso. Arrependa-se, veja Cristo pela fé. Receba a purificação de seu sangue precioso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E então gerar frutos de arrependimento. Vá ao seu guarda-roupa, vá ao seu armário e remova qualquer coisa ou tudo o que tenha algum dos 10 ímãs dentro dele.
Você dirá, pastor, terei que usar a mesma roupa nas próximas 5 semanas. Aleluia! Se é modesta, nos alegraremos. Orem e trabalhem para desenvolver uma consciência sensível e bem instruída diante de Deus neste assunto. Orem e trabalhem para cultivar uma consciência sensível e bem instruída diante de Deus sobre este assunto. Estou certo, se eu pedir uma demonstração, tenho 99,44% de certeza que há poucas de vocês mulheres que passando por essas 10 coisas, eu nunca percebi. Mas agora você recebeu instruções. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, para ele é pecado. Você não pode alegar ignorância depois dessa manhã. E olhando ao redor agora, encontro 1 ou 2 mulheres com os rostos escondidos do meu, e eu não gosto disso. Gostaria de ver os olhos de ambas, se vocês tiverem uma cabeça na frente de vocês. Estou olhando aqui, ninguém sabe de quem estou falando. Se você mover um pouco, quero ver seus olhos, mulheres. Quero saber se estou tocando a sua consciência esta manhã. Ore e peça a Deus para ajudá-la a cultivar uma consciência sensível e bem instruída diante dele neste assunto. Nós não estamos defendendo que todas vão comprar um saco de juta, cortem um buraco no meio e coloquem em suas cabeças. Não é isso. Mas nós precisamos de controle de qualidade que vocês, homens, sabem que são os ímãs dos olhos. Monitore o que sua esposa coloca. Dói, às vezes, quando minha mulher vem ao meu escritório e diz, bom, Ael, o que acha disso? Não sei, querida. Fica bem em você, mas fica bem demais. Seja o controle de qualidade para sua esposa. Ela não é um homem, ela não pensa como um homem. Você não pode esperar que ela pense como um homem, mas você é um homem, você é, não é? Bem, comece a agir como um. Haja corretamente como um homem e carinhosamente diga, querida, a abertura está muito grande. Oh, mas querida, a abertura é muito grande. Ah, mas a abertura é muito grande. Em outras palavras, comece bom e doce. E se ela se recusar, você a encara e diz, você não vai sair desta casa com esta saia enquanto sou seu marido. Fim da discussão. Richard Baxter, o grande pregador puritano, disse a uma mulher, abre aspas, e você não deve colocar uma pedra de tropeço no caminho do homem ou soprar o fogo da luxúria, nem faça de seus ornamentos tropeço, mas deve andar entre as pessoas cheias de pecado, como faria com uma vela em meio a palha ou pólvora. Senão, você poderá ver a chama que você não preveu quando for tarde demais para apagá-la. Fim da citação. E o que você faz com respeito à sua filha, que te pressiona e te pressiona com respeito a um certo padrão? Bem, ela tem alguns conselhos úteis, mas o tempo está acabando e eu tenho que despedi-los. Mas basicamente o que ela diz é, você é a mãe, você é o pai. Você permanece firme e diz à sua filha, nesta casa isso está fora de cogitação, isso está fora de cogitação, isso está fora de cogitação, sem discussão. Fim do assunto. Eu sei que algo precisa ser feito, mas como e de que forma, de que jeito? Senhor, me dê sabedoria. E o texto que está soando ao meu ouvido, o profeta Isaías falou dos falsos profetas e disse essas palavras, eles são cães mudos que não podem latir. Cachorros mudos, um cão de guarda, que quando o ladrão vem, ele se senta lá e lambe sua mão e não late. Eu disse, ó Deus, que não sejamos acusados de ser cães mudos que não podem latir. Que não podem latir. E permanecer firme contra uma tremenda pressão que o mundo está trazendo sobre você, querida mulher, para que você seja transigente ou insensível ao padrão bíblico com relação ao
assunto da sua modéstia. Eu creio que algumas de vocês, mulheres jovens, que estão à procura de ser sedutoramente belas, em outras palavras, se algum homem dessa igreja quiser compromisso com você, você não gostaria disso, mas você gosta de ser sedutoramente bela. Você sabe o que faz uma saia apertada para os olhos do homem e você gosta. O evangelho está em jogo, minha querida irmã. Vamos preservá-lo em sua essência, em sua pureza doutrinária e em sua aplicação poderosa para tirar as mulheres para fora da sociedade em que a indecência é a ordem do dia e torná-las interessantes, de bom gosto, modestas, mulheres cristãs, para a glória e louvor do nosso Deus. Oremos.